Ela é mineira e, com o jeitinho que todo mineiro tem, conquistou o Brasil e o exterior com uma voz marcante e única. A Queijinho de Minas, apelido dado pelo rei Roberto Carlos, teve seu debut musical logo nos primeiros anos da infância, tocando piano clássico. Mas foi com letras e melodias românticas que ganhou fama e sucesso. Além de uma intérprete impecável, compôs grandes sucessos gravados por ela e por tantas outras vozes da música popular brasileira. O Trajetórias de hoje conta em primeira pessoa a história de Martinha. Eu daria minha vida pra não mais te ver. Eu sou Marta Vieira Figueiredo Cunha, Martinha. Nasci em Belo Horizonte no dia 30 de junho de 1947. E sou muito mineira, até hoje eu sou mineiríssima. Amo essa terra que é São Paulo, mas trago dentro de mim toda aquela mineirice tradicional, enfim. Quando vim para cá, vim eu e mamãe, viúva, e nossa família é constituída hoje por filhos meus e netos. Então, hoje seremos já em breve, em questão de dias, 8 personagens dessa família. Eu tive uma formação clássica, desde muito pequenininha. A minha primeira entrada na música foi como bailarina. Eu faço muita questão de dizer que, naqueles tempos, naquela época, fazia parte da educação de uma moça, estudar balé, estudar piano. Não foi o meu caso foi vontade mesmo. Logo após, comecei a estudar acordeon, porque a situação financeira não permitia que comprasse um piano, até que conseguimos, com esse acordeon e tal, etc., chegamos no piano, então eu comecei a estudar piano clássico. A minha formação é clássica. Tanto que eu relutei muito para ceder à Jovem Guarda, mas foi impossível, né? Eu ouvia só clássico, só clássico, só clássico. Hoje, de muito tempo para cá, eu vejo que eu ia ser uma chata, porque não é possível a pessoa viver só naquele caminho. Então, eu não resisti à Jovem Guarda e pulei para o lado do popular também. Agora, cantar, eu nunca havia cantado. Não tinha, nos meus ideais, não estava cantar. E aí, em 1966, foi que eu deixei os estudos do colégio por causa da Jovem Guarda. O piano e o balé, não, eu continuava, mas os do colégio eu já deixei por causa da Jovem Guarda, porque aí sim eu já tinha outros anseios, né? Quando a minha mãe viu que realmente eu estava alucinada para que acontecesse alguma coisa, e eu também tive essa certeza, nós tínhamos um amigo lá em Belo Horizonte, ele chamava-se Elmar Passos Toca Fundo. Ele era divulgador da gravadora que o Roberto gravava, a antiga CBS. Então a mamãe falou, eu falei, eu quero conhecer o Roberto Carlos. Na minha santa ingenuidade, eu achava que queria conhecer o Roberto Carlos, que eu ia conhecer o Roberto Carlos. Porque, como não era a minha prioridade, eu tinha outros caminhos a seguir. Não era a minha prioridade. Então, eu disse, não é a minha prioridade. Então, se for para dar certo, eu quero falar com o melhor. Se não der certo com o melhor, eu não vou seguir. Então, eu quero falar com o Roberto Carlos. Muito bem. Mamãe era amiga desse rapaz e falou com ele, ele vem fazer show aqui tal dia, e vê se dá para ele ir na minha casa. A gente ri, mas ele foi. Eu rio. Ele foi na minha casa. Foi lá depois do show, eram 4 horas da manhã, me ouviu cantar, muito mal tocando violão. Cantei para ele, ele ficou calado, ouvindo. Depois disse, a sua voz não é a voz mais bonita que eu já ouvi, mas é a voz mais diferente que eu já ouvi na minha vida. E eu estou precisando de vozes femininas diferentes na Jovem Guarda. Você quer ir?
Eu te dou duas opções. Vai haver um festival de rock e o programa. Isso fica a sua escolha. Aí conversou com a mamãe, que ela que dirigia tudo, né? Marcaram e a gente veio a São Paulo. Isso foi... Que ele foi na minha casa foi no dia 6/6/66. Então, marcamos para outubro, que a gente viria a São Paulo, viemos, fomos procurá-lo, ele deu todas as coordenadas, fomos procurá-lo, e ele me recebeu muito bem, a minha mamãe, e conversamos muito. Nesse intervalo de junho a outubro, eu compus algumas músicas. Entre elas, Eu Daria Minha Vida. E, quando eu vim, eu mostrei para ele. Ele adorou, tal, pediu para ele gravar, mas eu não tinha a menor noção do que seria ele gravar uma música minha, o que isso significava, né? E aí eu comecei a vir para São Paulo e voltar para Belo Horizonte, cada 15 dias de final de semana. Vinha, me apresentava, voltava, vinha, de 15 dias, voltava. Num ponto determinado, ele falou: olha, eu acho que se vocês não ficarem, a coisa pode não andar, acho que vocês deviam morar aqui. Então, a gente voltou lá e tal, arranjamos o que tinha que ser arranjado e viemos morar aqui. Quando nós viemos morar aqui, aí a coisa deslanchou e foi tudo... Não foi, claro que não foi uma carreira meteórica, todo mundo sabe disso, mas foi tudo muito depressa, muito rápido o que aconteceu. Eu daria a minha vida pra não mais te ver. Já não tenho nada a não ser você comigo. Sei que é preciso esquecer, mas não consigo. Eu peguei a Jovem Guarda mais ou menos no meio. A Jovem Guarda já estava bombando, já estava estouradíssimo, eu peguei no meio. Então, quando eu cheguei, depois que eu comecei a fazer sucesso, era uma loucura para se sair, se entrar daquele teatro. Tinha polícia, seguranças, mas polícia mesmo. Às vezes, o carro da polícia tinha que juntar-se, a porta do carro da polícia juntava-se à porta da TV Record, a porta de saída e entrada da gente. Então, era meio-dia, todo mundo estava lá, ensaiava, todo domingo tinha que ensaiar, quem ia cantar. Chegava na hora, todo mundo ali, todo mundo com responsabilidade, mas o clima era bastante leve. A equipe de produção nos deixava muito à vontade, nos protegia, na verdade, nos protegia. O senhor Paulinho Machado de Carvalho foi um homem na nossa vida que também será inesquecível, Marcos Lázaro. Nós éramos muito bem cuidados na TV Record, por todos aqueles que formavam a equipe Record. A minha mãe, ela ficou viúva com 26 anos, eu já grandezinha, já 6 anos também, eu tinha 6 anos. E não teve medo disso, sofreu bastante com a morte do meu pai, que também morreu com 29 anos, mas ela não teve medo de enfrentar a vida de jeito nenhum. Eu tive tudo que uma menina pode querer ter, não coisas, né, vestidos bonitos, bonecas bonitas. Eu tive isso também um pouquinho, na medida do possível. Mas eu tive o melhor estudo, eu tive o melhor colégio, eu tive essas aulas, balé, piano. Ela me levava, me deu um conhecimento musical muito bom, me levava a concertos. Aquilo que ela viu que eu queria, que ela pôde me dar, até onde ela pôde me dar, ela me deu. Muito trabalhador, trabalhava demais. Trabalhou em vários segmentos, tem muito talento, tinha muito talento para venda, tem ainda, mas não faz mais, para vendas, para publicidade, tanto é que me serviu muito dentro disso, né? E nós vivemos juntas, nós nos separamos na vida durante, o quê? Talvez durante 1 ano e meio, 2 anos. Eu estava casada e ela não concordava com aquele casamento, então ela saiu, depois que eu me separei, ela voltou. Coisas da vida, né? Mas vivemos hoje uma relação bastante gostosa. Hoje, brinco com ela, hoje quem manda sou eu. E, graças a Deus, tenho comigo e tenho
pra sofrer. Muito medo de não ter. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. E quando os olhos eu abri. Olha, uma vez, eu não diria se é estratégia, mas uma vez, quando o Brasil ganhou o campeonato de 70, eu estava lançando um disco pela Copacabana, um LP pela Copacabana. E a seleção ia jogar em Minas Gerais com o Cruzeiro, se não me engano. Ou Cruzeiro ou Atlético, eu não me lembro. Uma semana antes, ela foi lá na Copacabana, nós tínhamos o senhor Emílio Vitale também, que era um pai nosso naquela época, e deu uma ideia para ele. No dia do jogo, na véspera do jogo, ela viajou para Belo Horizonte, o jogo foi lá no Mineirão, a Copacabana prensou não sei quantos discos, um monte lá, mas a seleção brasileira fez a volta olímpica toda do estádio com o meu disco na mão, prensado em verde e amarelo. Sabe? Foi uma sucessão, não o sucesso do disco, foi um sucesso aquele acontecimento. Pelé, Rivelino, Clodoaldo, enfim, aquela seleção, Levinha. E tudo foi a ação da minha mãe. A primeira música que eu compus não foi a primeira a ser gravada. A primeira música que eu compus foi Eu Daria Minha Vida. Eu tinha 19 anos. Então, eu tinha um gravadorzinho, que antigamente existia, de rolo, pequenininho assim. Eu ficava no banheiro, porque a acústica era boa. Ficava tentando tocar violão, porque não é o meu instrumento é piano. E ficava ali dedilhando, cantando música de um, música de outro, da Jovem Guarda. E essa Eu Daria Minha Vida começou a sair, e foi através dela que eu me descobri compositora. E daí, naquela época, deslanchou bastante. Fiz muita música que foram gravadas pelos meus colegas, porque eu era muito menina, né? Era muito interessante, eu acho. Era muito interessante, uma menina tão jovenzinha, porque uma menina de 19 anos naquela época era uma menina muito jovem, né? Era uma mocinha. Hoje já não. Então, era interessante, eles me olhavam com um olhar de infantilidade até, sabe? Me viam infantil. E tudo deu certo assim. Todo mundo tinha um apelido, né? O Brasa, a Tremendão, a Ternurinha, a Granada Romântica, o Tijolinho, enfim. Garota do Roberto. E na hora de eu entrar, o que a gente vai falar, o que a gente vai falar? O Roberto falou, Minas, o melhor produto de Minas é o queijo, aí logo, tá, então queijinho de Minas. Isso até eu brinco, falo que agora eu sou gorgonzola, né? Não é mais queijo de Minas. Que é melhor, inclusive, né? Levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu bebo, e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu gosto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Vieram me contar que você diz que não me quer, mas que você me tem a hora que você quiser. Que eu sou apaixonada e você tem pena de mim. Não ligo e só respondo que eu te amo mesmo assim. A primeira música que estourou chama-se Eu Te Amo Mesmo Assim, uma música minha, romântica, porque eu marquei muito como romantismo na Jovem Guarda. Eu não componho, até hoje eu não componho rock. Eu sempre compus as músicas românticas. E quando essa música explodiu mesmo, o Agnaldo Timóteo tinha gravado uma música do Roberto chamada Meu Grito. E nós ficamos ali brigando pelo primeiro lugar. Eu com o Timóteo, ele ganhou um pouco, eu ganhei um pouco, ele voltou, depois eu voltei e aí ninguém entrou mais.
Eu fiquei muito tempo. E havia 10 anos que uma mulher não ficava em primeiro lugar. Lógico que muitas mais, segundo lugar, terceiro lugar, executadíssimas, fazendo muito sucesso. Mas ficar em primeiro lugar um ano, como eu fiquei, tudo informações, não sou eu que estou falando. Diz que a última tinha sido a Celi Campelo, que tinha ficado muito tempo com o Estúpido Cupido. E isso foi no ano de 1967, que essa música estourou. Eu ganhei muitos prêmios importantes, Chico Viola, fui revelação do Roquete Pinto, e isso fez a minha carreira alavancar muito rapidamente. O meu consolo é passar naquela rua, mas se não fosse a lua, o que seria de mim? O meu consolo é passar naquela rua, mas se não fosse a lua, o que seria de mim? Eu não tinha noção de tudo isso. Hoje sim eu sei o que é, mas eu não tinha mesmo. Eu achava maravilhoso o que estava acontecendo comigo, mas eu não tinha noção da importância do que estava acontecendo comigo, da importância do que eu estava fazendo. Eu não sabia que era tão grande assim. Hoje, com netos, com filhos jovens, eu sei que eu gostaria muito de ver um filho meu com tudo isso dentro dele expondo, né? E, realmente, isso aí facilitou muito. Então, eu fui recebida, depois de ser consagrada como compositora, que foi logo no início também, porque eu apareci como cantora e como autora no início, o que foi muito bonito foi o respeito. Eu fui recebida com muito respeito. Agora, eu atribuo essa coisa da música romântica e pungente, etc. e tal, exatamente à minha formação de piano clássico. Eu atribuo totalmente a isso. Essa noção de harmonia que eu tenho foi baseada no meu estudo, entendeu? E a música clássica é uma música muito romântica. A música clássica, ela vem e dilacera mesmo, né? Então, é isso te respondendo. Eu fui recebida pelos colegas, principalmente no começo, né? Com muito respeito. E isso me deu força, mas eu não sabia que eu tinha essa força, mas me deu força. Eu fiz tudo que eu queria fazer. Os meus amigos dizem que hoje é dia de fazer folia, de fazer rodada. Eles insistem pra que eu vá com eles, dizendo que a noite hoje é de batucada. Ah, se eu pudesse, juro que eu iria, pois pouco me importa se a noite é fria. Mas eu preciso um pouco mais de calma pra fazer com alma minha melodia. E agora, é o seguinte, foi mais um momento na minha vida mágico, inacreditável. Eu gravava na gravadora Copacabana, como eu já disse, onde o dono era o seu Emílio Vitale, os irmãos Vitale, e ele havia começado um trabalho internacional na gravadora. Ele fez o seguinte, em cada país da América do Sul, América Central, parte latina dos Estados Unidos, ele pegou a melhor gravadora que havia. Na Venezuela, melhor na Colômbia, melhor na República Dominicana, melhor nas Antilhas, enfim. E para representar a gravadora. Aí aconteceu o quê? Tinha um festival latino-americano em Nova York. Eu fui convidada, foi o Nelson Ned, o Newton César e eu. Nós três fomos convidados. Desse festival saímos o Nelson Ned e eu, estouradíssimos na América do Sul. E aí a minha carreira ficou internacional, mas assim, coisa imediata. Eu não deu para sentir um hiato, não deu para ter um hiato entre Jovem Guarda e qualquer outra coisa. Começou a minha carreira internacional e eu comecei a viajar e não parei durante 15, 16 anos, até que culminou com a minha ida para a Espanha, onde eu morei 3 anos, por conta desse sucesso aqui na América Latina. A Espanha puxava muito os sucessos daqui. Aí eu estourei na Espanha e tive um convite para morar lá, e me interessou. Durante esses 14, 15 anos, eu fiquei só viajando, indo e voltando. Aí fiquei 3 anos na Espanha, mas, na verdade, não aguentei ficar mais. Eu até deveria ou poderia ficar mais, mas eu fiquei com muita saudade, era muito diferente o cotidiano, viajando todo esse tempo. Mas a passagem de volta estava na mão. Quando eu fui para a Espanha, não. Gostei muito, adquiri muita experiência, usufruí demais do meu sucesso lá, mas preferi voltar.
A mí ya nada me interesa, ni el amor de ayer que se muere sin mí. Yo sé que hay por ahí quien dice cada día insiste en mi querer. Mi vida, tú no sientas miedo porque no es secreto que soy para ti. Eu fui para a Espanha numa época muito difícil. O Franco havia acabado de morrer. O sistema era muito difícil, sabe? Era uma coisa muito complicada de se viver. Apesar de dizer, já disse que gostei, foi produtivo para mim. Eles não fecharam o mercado para mim, mesmo porque eu já tinha feito sucesso com a tal da Eu Daria Minha Vida, que o Roberto gravou, e eu gravei primeiro para lá. O mercado não foi fechado, muito pelo contrário. Eu depois participei de um festival lá também, ganhei segundo lugar. Mas é impactante você viver, morar num lugar desse, só ter contato com os colegas todos espanhóis. Eu encontrei entre os colegas também muito carinho, porque eu já era conhecida lá. Eu não me adaptei, foi a forma de vida. Não me adaptei mesmo. Eu ainda segurei esses 3 anos, a mamãe junto, né? Claro. Mas eu não faria isso mais na minha vida, não. Eu não faria mais, não moraria nunca mais fora do Brasil depois dessa experiência. Então, foi um aprendizado muito grande estar lá. Mas eu preferi ficar aqui. Porque eu tinha notícia de como é que está o mercado aqui, mas mesmo assim eu quis voltar. Estava difícil, foi difícil, deu uma parada. Houve momentos até de preconceito contra a Jovem Guarda, bastante. Era submúsica, enfim. Passamos uns maus momentos, até que lá na frente, não sei se devo falar agora, mas vou falar que até pode puxar assunto para vocês. Os sertanejos começaram a se infiltrar e acharam que eu fazia músicas boas para que eles pudessem cantar em 2 vozes. Eu não mudei o meu jeito de compor, não por preconceito, não por nada, muito pelo contrário. Eu fui sustentada pelos sertanejos uns bons 10 anos nessa fase terrível. Então, eles começaram a gravar, os grandes da música sertaneja começaram a gravar minha música. Foi aonde eu me segurei também aqui no Brasil, como autor, em parceria com César Augusto. Foi muita coisa. O Giliar, que não é sertanejo, mas o Giliar foi o primeiro a gravar uma música nessa parceria minha com César Augusto. Ele gravou uma música chamada Pouco a Pouco, estourou essa música, e foi a nossa abertura para poder gravar com os sertanejos, embora ele não seja sertanejo. Mas foi Chitãozinho e Chororó foram os primeiros. Gravaram 5 músicas nossas. Eu não saberia agora te enumerar. Queixas, Vem Provar de Mim. Eu não me lembro de todos, assim. Por exemplo, eu componho o que eu sempre compus, como eu já disse. O que eles fazem quando gravam músicas minhas? Cada um canta à sua maneira, e eu tenho um orgulho tremendo de ter sido precursora, como popular, de ter entrado na música sertaneja como autora. Fiz grandes amigos, inclusive, não ficamos só no profissional. Eu tenho orgulho, tenho muita gratidão por eles, porque me pegou num momento crítico e me deu uma levantada, né? E sou apaixonada por essa etapa da minha vida também. Foi um crescer muito grande. Pelas ruas dessas terras, sinto então o sabor de guerras que ninguém lá conheceu. Em 95, a Jovem Guarda completou 30 anos. Eu não estava, como eu disse no início, eu vim em 66, né? Mas, enfim, a Jovem Guarda completou 30 anos em 95. E o Márcio, nosso querido Márcio, já falecido, Márcio dos Vips, ele teve uma ideia de fazer uma coletânea de CDs. E foi ele e Jean-Pierre, da Polygram, e fez lá a seleção de músicas e a seleção de artistas. Eu participei com 3 músicas
E a previsão da gravadora era que nós vendêssemos de 180 a 250 mil discos. Nós vendemos 3.800.000 boxes de 5 CDs. Mas montamos um show muito bonito, chamava-se O Novo de Novo. Fizemos o Tom Brasil em São Paulo. Tínhamos 2 finais de semana para fazer. Fizemos 8 finais de semana. Voltava gente todo dia, era de quarta a domingo. E aí, o interessante para mim, nessa época, nesse acontecimento, foi aí que eu tomei conhecimento do que nós éramos, do que nós fomos. Foi exatamente nesse projeto da Jovem Guarda, 30 anos. Eu vi aquilo, meus filhos ficavam olhando, eles já eram mocinhos, eles iam lá, quase todos os dias, perguntavam: mamãe, eu não sabia que você era tudo isso, que seus amigos eram tudo, que aconteceu isso na vida. Eu me emociono, porque foi muito lindo pela... O meu coração se alegrou muito, muito. Eu chorei muito de emoção durante esses shows. Tomei conhecimento mesmo do que foi que eu fiz na vida. Isto.